Olá, muito boa noite para você que está comigo aqui. Mais um dia para mais uma aula na nossa comunidade de volta para casa. E que grande alegria é poder partilhar com vocês semanalmente um pouco desse conhecimento, um pouco daquilo que então nós vamos aprofundando dia a dia para sermos pessoas melhores, mulheres melhores, para termos famílias mais fortes, famílias bem construídas, com valores profundamente enraizados. E hoje nós vamos falar sobre a educação. Em que aspecto? Educar-se é preciso. Então nós vamos falar hoje sobre como nos reeducar é necessário, quanto nos educar é necessário para que nós tenhamos então uma vida saudável, uma vida madura, uma vida feliz. Esculpir em nossa alma, descobrir em nossa alma aquilo para o qual fomos pensadas, fomos sonhadas desde sempre, a imagem, de um Deus grande, de um Deus poderoso, é um nobre trabalho. Então, esculpir em nós e descobrir em nós a essa imagem mais genuína, mais pura, a qual de fato nós fomos sonhadas, é um trabalho nobre, um trabalho tão nobre que nós devemos dar a ele o nome de autoeducação. E veja, a autoeducação é algo que não pode partir de uma segunda pessoa, né? A autoeducação, ela não depende de ninguém para acontecer. Por isso ela é autoeducação. Eu me coloco na condição de necessitada e enquanto estando na condição de necessitada, eu compreendo que eu preciso melhorar. Melhorar enquanto pessoa, melhorar em muitos quesitos, melhorar no meu quesito biológico, psicológico, emocional, espiritual e assim sucessivamente. Mas veja, só é possível que de fato eu melhore, eu cresça e que enfim então eu descubra qual é essa imagem mais genuína da minha alma a partir do momento que eu me disponho a trilhar um caminho, a partir do momento ao qual eu me disponho a caminhar, a partir do momento ao qual eu me coloco à disposição de encontrar em mim aquilo que é bom, aquilo que não é tão bom assim e aquilo que é muito bom, né? Então nós precisamos ficar muito atentas às sutilezas do dia, aquilo que nós vamos vivendo a cada minuto do nosso dia, coisas muito simples, mas que trazem ali uma consequência dura, uma consequência grande sobre nós. É preciso que nós sintamos esse desejo ardente por uma vida diferente, por uma vida melhor. Veja bem, minhas caras, nós só conseguiremos viver uma vida feliz, concretamente feliz, dentro da liberdade a qual nós fomos sonhadas, quando nós tivermos grandes ideais, quando nós pensarmos grande, quando nós tivermos a capacidade de alçar voos. E para isso é preciso que interiormente nós tenhamos então o quê? Exatamente isso, esse desejo enraizado em nós, que é o quê? O desejo de descobrir então em nós esta nobre imagem que Deus escondeu em nós. Imagine que em nós, no profundo da nossa alma, no profundo do nosso âmago, existe algo puro, belo, generoso, mas que nós não conseguimos descobrir porque nós vivemos no meio de tantas tralhas e coisas e situações, sentimentos, enfim. E isso faz com que nós percamos um pouco o foco, né? A real essência daquilo que nós fomos pensados, sonhados, desejadas e queridas. Então é necessário que nós sintamos esse desejo firme, forte, de descobrir em nós esta imagem real que Deus esculpiu em nossa alma e que hoje se faz aí escondido por N motivos, né? Pelos barulhos do mundo, pelas agitações do dia, pela pressa com a qual nós levamos todas as coisas. Tem um livro chamado A Educação da Vontade, né, em que a sua autora, Julie Payot, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala que a energia da vontade, né, essa vontade perseverante, essa vontade que nos lança, que nos coloca a caminho, que vai além, ela implica, então, a possibilidade de grandes esforços. Veja bem, a energia da vontade implica em nós
grandes esforços. E diga-se de passagem, minhas queridas, nós só conseguiremos quando estivermos dispostas a nos esforçarmos. E o que é esforçar? Senão ali, né, arregaçar as mangas e se colocar no confronto, e se colocar a caminho, e se colocar dando passos. Pois veja, as coisas de fato nas nossas vidas só podem acontecer quando nós nos colocamos a caminho. Enquanto isso não acontece, todas as outras instâncias que envolvem a nossa existência, a nossa vida, elas estão paralisadas. Elas não vão nem para frente, nem para trás. Por isso que a autoeducação implica o quê? Esse esforço. Esforço necessário, esforço que nos gasta, que nos consome, que nos faz compreender o quanto é necessário nos doarmos nessa conquista do conhecimento, nessa conquista de conhecer de fato quem nós somos, como nós agimos, pensamos, fazemos e somos. A partir então desse primeiro desejo de sermos pessoas diferentes, de descobrir a nossa real identidade, porque todas nós temos uma real identidade, nós desejaremos ardentemente sermos o quê? Mulheres nobres, mulheres serenas, com alma límpida, mulheres tranquilas, virtuosas. Então, é só a partir deste desejo pela mudança, de sermos alguém melhor, que nós começaremos então a sentir essa necessidade. A necessidade o quê? De sermos pessoas melhores. A necessidade de darmos aquilo que nós temos de melhor para o outro. A necessidade que nós temos de olhar para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para as nossas lamentações, lamúrias, lutas, ressentimentos e tantas outras coisas, e compreendemos que ali existe algo de belo, que ali existe algo nobre, algo genuíno, e é para isso que nós então precisamos nos pôr a caminho. E somente após esse início, né, e somente após nos colocarmos a caminho, darmos passos, começarmos a trilhar esse grande manancial, digamos assim, nós compreenderemos então aquilo de fato, né? Quando eu me coloco a caminho, quando eu estou no processo, eu começo a compreender, a olhar para dentro de mim e a perceber aquilo que é bom e aquilo que me prejudica como pessoa. Aquelas que são as ervas daninhas que sufocam aquilo que eu tenho de bom. Aquelas ervas daninhas que não permitem que eu caminhe, que não permitem que eu dê passos, que não permitem que eu progrida na vida de virtude, de conhecimento, de intelecto e de tantas outras coisas. Então, é preciso partir desta vontade pura que nasce, que brota no coração. O desejo por sermos reconhecidas como mulheres nobres, de almas límpidas, mulheres virtuosas, mulheres que realmente são vistas como mulheres fortes, mulheres realmente capazes de enfrentar a vida sem medo. Mas veja, esse gasto de energia todo implica muito esforço. E nós só poderemos nos reeducar, nos autoeducarmos, quando nós então estivermos dispostas a nos esforçar. E quantas de nós param no meio do caminho? Exatamente por esse motivo. Pelo cansaço do dia a dia, pelas lutas do dia a dia, pelas obrigações do dia a dia, né? O que é muito natural e o que é extremamente compreensível. O cansaço é algo que faz parte da nossa vida, né? As dificuldades, as lutas, os enfrentamentos, aquilo que a gente vive todos os dias e que quando chega naquela hora crucial de conhecermos a nós mesmas, nós já não damos mais conta, porque nós estamos cansadas, exaustas, né? Esgotadas, e isso é muito natural. Mas veja, compreender que nós somos a imagem e semelhança de um Deus tão grande e não querer, né, lapidar, esculpir e descobrir em nós esta imagem real que foi impressa, imprimida, né, na minha alma e no meu coração, destoa de uma vida virtuosa, não combina, não encaixa, né? É como se fosse uma engrenagem que se esbarra a todo momento, mas ao contrário, ela não faz o seu movimento natural, né? De gerar o quê? Energia. Para quê? Para que esse dínamo, esse motor comece então a funcionar
e isso gere em nós garra, força, desejo, esperança, muitas coisas boas. O cansaço é um grande vilão que nos atrapalha e que nos coloca fora do caminho. Por vezes nos faz ficarmos meio atordoadas e isso atrapalha demais, né? Essa vida de progresso, de virtudes, de autoconhecimento, de autoeducação. É necessário também que nós tenhamos este esforço e que será preciso então da nossa parte muita, minhas queridas, abnegação, muita dedicação. Para quê? Para que nós então cheguemos ao êxito completo, né? Ninguém conquista nada na vida simplesmente pensando positivo. Nós só conquistamos algo na vida quando nós de fato nos colocamos a caminho, quando nós de fato nos empenhamos em ir até o objeto desejado, né? Em ir até o objeto tão querido, tão sonhado. No caso, a busca da felicidade, né? Então, a felicidade ela encerra em si um bem maior, né? Quem é que deseja a felicidade procurando algo ruim? Ninguém, né? É impossível isso acontecer. Então, esse esforço, ele é necessário e ele requer de nós essa força um pouquinho a mais. Então, se durante todo o dia, quando chega ali ao fim do dia, você já está esgotada, cansada, é criança, é casa, é isso, é aquilo, aquilo outro, pensa que é só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho. E que se todos os dias nós conseguimos dar só mais um passo, ao fim de um mês, nós já teremos dado 30 passos a mais. Ao fim de um ano, nós teremos dado 365 passos a mais. E isso faz com que nós nos tornemos pessoas melhores, mulheres mais maduras, que se conhecem, que se compreendem, que conseguem reconhecer dentro de si aquilo que não é bom, aquilo que quando é disparado dentro do teu próprio coração gera algo ruim. Então você é capaz, a partir desta autoeducação, de começar a apontar e observar em ti, em mim, em si, em nós, exatamente o que? Aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos tira do caminho, aquilo que nos faz perdermos o foco, aquilo que nos faz desistir, simplesmente desistir. Então, o esforço, ele é necessário e nós precisamos fazê-lo de todo o coração, com todas as nossas forças, né? Lembrando que esta energia, ela é vital. Por quê? Porque ela gera vida. E quanto mais eu me dou, quanto mais eu me entrego, mais eu me possuo. Veja, quanto mais eu me dou, né, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu busco, mais eu me possuo. E, gente, cá entre nós não tem coisa melhor nessa vida do que uma boa conversa, um bom café, com pessoas que se conhecem de fato, com pessoas que sabem o que estão dizendo, com pessoas que compreendem onde é que elas precisam mudar, onde é que elas estão sendo falhas, onde é que é ali, é aqui, né? Aqui, graças a Deus, eu consigo, mas aqui eu preciso melhorar. Isso é a busca da virtude. Isso é a aquisição das virtudes. E isso é extremamente necessário. Para quê? Para que eu tenha êxito na minha vida própria. E, consequentemente, tenha êxito em todas as ramificações da minha existência, da minha vida. Incontáveis vezes, nesse trajeto, nesse caminho todo, nós faremos aquilo que muitas vezes nós não gostaríamos. Incontáveis vezes, muitíssimas vezes, nesse caminho todo que nós traçamos, né? Nesse caminho de volta para casa, de volta para si, de volta para o lar, que é o nosso coração. Nós precisaremos fazer aquilo que não nos apetece, aquilo que nós não sentimos vontade, aquilo que nós não gostamos. Nós precisaremos ter que fechar os nossos lábios, literalmente fechar os nossos lábios e levantar a cabeça quando formos contrariadas. E quantas vezes nós somos contrariadas nas nossas vontades, quantas vezes nós somos contrariadas nas nossas intenções, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, não é mesmo?
Para isso é preciso que eu esteja disposta a abnegar as minhas vontades, né? A fazer aquilo que nem sempre é tão agradável, mas que é necessário, é preciso, é urgente. Então, isso é algo do qual nós não temos como escapar, né? Morrer a cada dia um pouquinho para as nossas próprias vontades, o que é muito salutar, porque morrendo para as nossas vontades, consequentemente, nós também morremos para o nosso egoísmo próprio. E isso faz com que cada vez mais eu seja capaz de me dar ao outro, de ir ao encontro do outro, de me doar. Nós teremos que sorrir muitas vezes quando a nossa vontade é de chorar. Nós teremos que sorrir muitas vezes quando o coração chora. Mas é necessário que nós então aprendamos a lidar com essas contrariedades da vida com um sorriso nos lábios. O humor, a alegria, ela é libertadora. Libertadora. E tudo isso nós encontraremos então ao longo do caminho, ao longo do processo. E eu não tenho medo e nem dúvidas em dizer para vocês que muitas de nós paramos exatamente nesse ponto. Quando nós começamos a ser ali podadas, né? Quando nós começamos a ser ali, quando nós começamos a ter ali as nossas vontades não atendidas, quando nós temos que fazer aquilo que não nos agrada, né? Veja bem, por que tantos casamentos acabam quando chegam os filhos? Exatamente por esse motivo, porque os filhos, eles nos tiram de nós a todo momento. Os filhos, eles nos roubam de nós verdadeiramente, em todos os aspectos, físico, mental, emocional. E por quê? Porque nós precisamos nos doar por aquele ser. Nós precisamos nos entregar inteiramente a eles. E veja, ali começam os confrontos dentro de um matrimônio, quando não há esta maturidade. E veja bem, por que isso acontece? Porque nós não estamos prontas a abnegar as nossas próprias vontades. Porque nós não estamos prontas a levantar 1000 vezes, se preciso for na madrugada, para dar um mamar, para socorrer um filho. Né? Nós não temos essa disponibilidade, muitas de nós não temos. E aí, ao meio do caminho, começa a se girar um confronto tremendo, né? Entre mulher e esposa, enfim, né? Aquilo tudo que vem. E aí vira uma confusão sem fim. E o casamento acaba sendo sufocado. E muitos casamentos acabam, literalmente, quando chegam os filhos. Santo Tomás de Aquino fala que não se opor ao erro, né, quando nós não nos opomos ao erro, nós o aprovamos. Então veja, quando eu compreendo aquilo em mim que não é correto, aquilo em mim que não está bom, que não é bom, aquilo em mim que é errado e que eu continuo fazendo errado e faço de conta que tá tudo bem, eu não me oponho, eu não exijo de mim uma busca mais ordenada para que então eu conserte aquilo que está fora da curva, é a mesma coisa que se eu tivesse aprovado. E aí eu começo a viver uma vida de mediocridade, uma vida de hipocrisia. Porque na realidade eu sei em mim aquilo que não é bom, eu sei em mim aquilo que está errado, mas eu faço de conta que tudo bem, eu não me oponho àquele erro. E quando eu não me oponho, naturalmente, eu acabo por aprová-lo. E aí nós vamos acumulando derrotas, né? É um acúmulo de derrotas. Pequenas, médias e grandes derrotas ao longo da vida. Nós teremos que nos doar ainda mais e infinitamente mais quando a nossa vontade for reter tudo em nós. Então, naquele processo em que eu quero guardar tudo, reter tudo, é ali que eu preciso me doar mais. É ali que eu preciso dar mais de mim. É ali que eu preciso me debruçar sobre o outro, me entregar ao outro, sem reservas. Ah, mas eu não tenho nada de bom para oferecer. Será? Será que realmente nós não temos nada de bom para oferecer para o outro? Será que na dica, nada daquilo que nós falamos, fazemos ou simplesmente ouvimos o outro dizer não contribui em nada na vida do outro? Será que é de fato correto eu pensar assim? Nós sabemos que não, né? Nós sabemos que não. E as pessoas que têm uma tendência a pensar grandemente desse modo,
que não tem nada para agregar, que não tem nada de bom, que não faz nada de bom, tem aí um desamor tremendo, que seria aí, então, um tema para uma outra aula, mas algo que precisaria ser visto, como, de repente, essa erva daninha que faz com que eu vá sempre tropeçando nesses erros que eu carrego no meu coração. E que eu só serei capaz de identificá-los, eu só serei capaz de dar nome aos bois a partir do momento que eu me conheço. A partir do momento que eu sou capaz de olhar para mim, de compreender esta autoeducação, de me educar de modo que eu seja cada dia uma pessoa melhor. De que cada dia eu cresça em virtude e em graça. De que cada dia as coisas costumem ser melhores. Santa Teresa d'Ávila diz, é justo que muito custe o que muito vale, não é? Pois que custe-nos a vida, se é por um bem infinitamente maior. Não tenhamos medo de nos gastar, não tenhamos medo de entrar neste caminho, de trilhar este caminho, né? Que nos conduzirá ao quê? Ao interior do castelo, que nos conduzirá ao nosso coração, que nos conduzirá de volta para casa. Para quê? Para entendermos que nós somos o alicerce, que nós somos aquilo que estrutura, que segura, que dá firmeza, e que para que isso seja devidamente, né, forte, uma estrutura, eu preciso então conhecer milimetricamente esse terreno, que sou eu, que é então o meu coração. Eu preciso então como que tirar as bagagens, a poeira, a sujeira, e aquilo vai tomando uma forma, né? É como uma pedra bruta na mão de um artesão. Ele vai ali esculpindo vagarosamente aquela pedra, quando de repente você se dá conta que aquela pedra então já tem ali uma forma. E isso é belíssimo, esse trabalho, né, constante e ali incansável na busca. Tem uma música da Sueli Façanha, da comunidade Shalom, em que ela diz, né, lidar consigo mesmo é trabalho de artesão, fio a fio e leva tempo para dominar o coração. Exatamente isso. Lidar conosco mesmo é a maior escola que nós poderíamos ter nessa vida, de virtudes, santidade, de pessoas nobres, de pessoas honestas. Ou seja, eu não preciso que ninguém de fora me favoreça deste modo, mas ao contrário, à medida em que eu vou lidando comigo, com as minhas mazelas, com as minhas misérias, eu vou compreendendo que eu sou capaz de dar sempre mais, sempre mais, sempre mais, ainda que seja um pouquinho cada dia, mas eu vou compreendendo que eu sou capaz de chegar muito além daquilo que eu então imaginava. O nosso caráter, o curso da nossa vida, a forma como qual nós vamos ali conduzindo a nossa história, depende integralmente desses pequenos trabalhos, desses pequenos esforços, dessas pequenas labutas diárias, né, que vamos fazendo então ao longo do caminho. Pequenos passos, pequena via, não é? Não adianta nós queremos caminhar uma escada inteira, dar saltos gigantescos. Não, vá devagar, vá com calma, não tenha pressa, né? Importante é que nós caminhemos. Nós não precisamos nos preocupar com o resultado final, né? O resultado ele se dá a cada dia, no processo, nos passos, na caminhada, lenta e vagarosamente. O problema é que nos dias de hoje nós não temos paciência conosco nem com os outros. Nós temos uma sociedade que grita uma urgência. Nós temos uma sociedade impaciente, agitada, não é? E nós, por vezes, acabamos sendo que engolidos por essas questões mundanas, por essas situações, por essas notícias, informações, e são coisas o tempo todo. E o que acontece? Se nós não acostumarmos a nossa vontade a vencer os pequenos degraus, os pequenos desejos momentâneos, né? Nós jamais alcançaremos de fato um caráter com o qual nós poderemos então realizar coisas grandes.
é nas pequenas coisas, é nos pequenos desejos do dia que eu reordeno, que eu ali reoriento, né? Que eu coloco de novo ali como um GPS recalculando rota, né? Como se eu tivesse durante todo o meu dia recalculando a rota. E qual rota? A rota de volta para casa. A rota onde de fato eu me possuo, eu me tenho, eu me conheço, eu me compreendo. Isso é importantíssimo. Isso é uma face da maturidade, né? Eu diria até que isso é um dos tripés ali que sustenta essa maturidade. Porque veja, a pessoa que não se conhece leva também o outro pro buraco, não é? A palavra de Deus diz: cego que guia cego, cai os dois no buraco. Não é assim? Então nós precisamos tirar as vendas dos nossos olhos, adentrarmos nesse processo, adentrarmos neste caminho da autoeducação e compreendermos que durante este caminho teremos sim muitos esforços, teremos ali empecilhos, teremos ali dificuldades, problemas, mas que importa prosseguir decididamente, passo a passo, dia a dia, se esforçando cada dia como se fosse o último da tua vida, gastando todas as tuas fichas, gastando ali tudo que você tem, colocando ali todo o teu empenho, toda a tua força, percebe? Para quê? Para que de fato então nós cheguemos ao fim último desse caminho, ao passo de nos possuirmos por inteira, completamente. Eu tenho certeza que se nós empenharmos neste caminho, ao fim e ao cabo, muitas de nós se surpreenderá com aquilo que vai descobrir. Porque se uma vez que somos a imagem e semelhança de Deus, veja, é impossível que nós sejamos tão ruim a ponto de não termos nada de bom para oferecer, né? Isso é impossível. Então, vamos trilhar o caminho sem medo, né? Vamos estar ali com o coração aberto, com as forças prontas, né, para nos empenharmos, para nos esforçarmos, para buscarmos como se de fato não houvesse amanhã. Trabalhar em nossa época e fazer com que o meu nome, o seu nome, seja então reconhecido como um nome respeitoso e amoroso. Veja, quando é que eu tenho então o meu nome pronunciado com respeito e com amor? Quando eu sou capaz de oferecê-lo ao outro. Quando eu sou capaz de me possuir. E me possuindo, eu sou capaz de ser na vida do outro aquilo que lhe falta. Esse é o único modo. Então, este é o modo eficaz de que o meu nome, então, seja pronunciado com respeito, com amor, com carinho, né? E isso para nós é de suma importância, sobretudo para nós mulheres, que somos ali o alicerce, que somos ali, então, aquilo que fica embaixo, que sustenta, essa sustentação para que todas as outras coisas venham a acontecer. Como? A partir da nossa sensibilidade, a partir da nossa fragilidade, a partir do nosso desejo de querer as coisas mais delicadas, melhores, mais organizadas, mais bem feitas, compreende? Isso tudo é muito importante. Por fim, nós precisamos exercitar esta docilidade e compreender que acima da minha vontade, acima da tua própria vontade, há sempre uma vontade maior e mais perfeita. Então veja, há um ditado, né, que as pessoas dizem: vontade dá e passa. É real, vontade dá e passa. Mas quando essa vontade nos toma, quando essa vontade nos consome, nós precisamos compreendê-la de onde ela vem. Quem é você? E o que você deseja aqui dentro? Né? E compreendendo esta nossa vontade, nós somos então capazes de exercitar sobre ela uma docilidade, que é um dom, uma graça que foi dada a nós mulheres. E esta docilidade gera em nosso coração a compreensão de que, acima da minha própria vontade, existe uma vontade infinitamente maior e mais perfeita. E que esta vontade maior e mais perfeita só tem uma única busca: a minha felicidade completa, a minha felicidade plena. E por vezes, minhas queridas,
Nós perdemos tanto tempo com coisas pequenas, com coisas fúteis, com picuinhas, com diz que me disse, com tantas coisas que não nos levam a lugar algum, né? São aquelas famosas rotatórias, nas quais nós nos colocamos e ficamos ali rodando o tempo inteiro. E não progredimos, não vamos adiante, não vamos para frente, até que o combustível do carro acaba e por ali mesmo eu fico, entende? É doloroso, mas é preciso que nós tenhamos esta coragem de enxergarmos que sempre é possível. Desculpa, sempre é possível ser melhor, sempre é possível mudar, sempre é possível nos esforçarmos um bocadinho mais, um pouquinho mais, ainda que seja um passinho por dia, devagar, com calma, com tranquilidade. Mas o importante é nos colocarmos a caminho, não desistir. Isto é de suma importância. A educação da vontade, ela precisa ser exercida desde muito cedo em nós. Às vezes nós pensamos assim, deixa mais para frente, e aqui ó, mais para frente eu faço, mais para frente não. A educação da vontade precisa começar desde muito cedo. E por quê? Porque senão, em meio a tantas agitações mundanas, nós vamos ter até aquele pouco que nós já conquistamos roubado, tirado de nós. Né? Nós vamos ter aquele pouco conhecimento acerca de nós roubados. Por quê? Porque as coisas estão aí para nos confundir, para gerar em nós dúvidas, para gerar em nosso coração confusão. E se eu não me conheço, eu me submeto a viver em manada, né? Então, onde o povo vai, eu vou atrás. Mas veja, nós somos pessoas únicas, irrepetíveis. Nós não nos repetimos. Não existe ninguém igual a mim neste mundo. Não existe ninguém igual a você neste mundo. E porque não existe ninguém igual a você neste mundo, você precisa ser responsável e ter respostas que edifiquem e ter atitudes edificantes, percebe? E se colocar a caminho sem medo, pronta para o confronto. E qual a melhor arma para ir ao confronto se não o conhecimento de si? A educação da própria vontade. Veja, conversar com uma pessoa temperante, com uma pessoa madura, com uma pessoa prudente, né? Naquela pequena conversa é como se você tivesse tido uma aula, não é assim? As pessoas têm um autodomínio, têm um autocontrole, se conhecem, né? É claro que essa é uma luta para a vida toda. Nessa vida nós não contemplaremos ainda a perfeição, mas na outra sim, na outra sim. Então compreender que neste mundo, nesta terra, nesta vida, nós estamos somente na semeadura. A colheita vem depois. E se nós tivermos agora preguiça em semear, o que nós haveremos de colher lá na frente? O que nós haveremos de colher? Às vezes eu ouço muitas mães dizendo da dificuldade na educação com os filhos, e eu compreendo porque também é esta uma dificuldade minha, né? Mas logo eu compreendo, se eu tivesse começado a me educar desde pequena, desde muito antes, hoje eu não teria tantas dificuldades na minha vida. E veja, quanto mais eu me dou, mais eu me possuo. Então, quanto mais eu me entrego na educação dos meus filhos, quanto mais eu me entrego no meu matrimônio, quanto mais eu me entrego nas minhas amizades, quanto mais eu me dou no meu trabalho, mais eu me possuo. Por quê? Porque mais eu me conheço, mais eu me compreendo, mais eu sou capaz de identificar ali aquilo que me atrapalha, aquilo que me sufoca diariamente. Então, minhas queridas, pensemos que a autoeducação, ela é quase que um ato da misericórdia para nos auxiliar nessa busca diária de quê? Né? De santidade, de virtude, de sermos pessoas melhores, de sermos mulheres mais completas, enfim, todas essas questões. Então, eu gostaria de dividir com vocês aqui esta pequena aula de hoje. Desejo de todo o coração que chegue ao teu coração, que possa lhe ajudar de maneira fecunda,
efetiva, né? E que dê muitíssimos frutos na sua vida, assim como ao prepará-la, também já começou a gerar no meu coração. Tá joia? Para vocês eu desejo uma santa noite, um grande beijo no coração e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tá joia? Até mais, força e coragem, avante! Não podemos parar. Conto com você todas as quintas-feiras com a gente aqui na comunidade. Se você ainda não conhece o canal, entra lá no link no canal do YouTube, dê lá o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e também divulgue para os seus amigos, para as suas amigas, famílias e todos aqueles que desejarem também compartilhar conosco destes conhecimentos semanais que nos auxiliam então neste adentrar o caminho. Tá joia? Um beijo, até mais, fiquem com Deus!